Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o meu dirigente aqui que me indicou, né? A responsabilidade de você indicar e dar viver a pregação, né? Eu quero honrar meu dirigente que trouxe cerca de 30 pessoas. Cadê o povo da cidade de Nova York? 30 pessoas, fez um texto, colocou no grupo, né? E dizia o pastor Miguel que hoje ele veio por obediência. A filha dele está fazendo uma apresentação na UEA. E assim mesmo ele veio, né? Pastor Deus, os senhores pastores, a irmã Vanusa que fez o convite, né? E é muita responsabilidade pregar diante dessa plateia tão seleta, tão linda, uma igreja linda. Tudo que já foi feito aqui foi maravilhoso. Quero também fazer menção da minha esposa Mara, minha linda esposa Shirlene, a minha filha Emily e o Caleb, né, o meu príncipe. Estou vendo ali também um dos dirigentes da congregação. Meu príncipe, o senhor podia sentar aqui no meu lugar, porque assim o senhor não ficava na minha frente, me inibindo. Venha por gentileza, pastor. Pastor Fábio, venha por gentileza. Porque assim, o senhor fica sempre comigo. Eu já me vi pregando no seminário. E quem sou eu assim, tão pequenininho para ficar de frente pregando para esses homens, né? E aqui, olha só aqui, meu irmão, o pastor Roque, viu o Roque pregando no domingo, o pastor Nonato, esses simplesmente foi uma matéria seleta. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 10 e versículo de número 38, né? Que diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto usado no Antigo Testamento. Logo nós vemos que o escritor da carta aos Hebreus, ele é um camarada que conhece muito a Torá, conhece muito a Bíblia, pois ele cita um texto que está lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo de número 4, e ele vai fazer essa citação. Quando nós abrimos o livro, a carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, e no versículo de número 1, 2 e 3, o escritor vai dizer que nos tempos antigos, Deus falava conosco de várias maneiras, com os nossos antepassados, dizia eles, há 2000 anos atrás. Ou seja, falava através dos profetas, mas hoje ele diz, ele tem falado conosco através do seu Filho Jesus Cristo, ao qual tudo está debaixo da sua liderança. Quando eu olho Isaías capítulo 6, versículo de número 9, também ali está escrito: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e ele está aqui nessa noite, e só você quiser, abre a boca e glorifica. Que eu acho que é o apóstolo Paulo, meu coração diz, pois do versículo 34 tem uma citação dizendo: vós que compadeceste das minhas prisões. Isso parece muito uma fala de Paulo, né? Paulo, prisioneiro de Cristo. Paulo parece demais com a fala de Paulo. Então ele vai dizer assim: mas o justo viverá da fé. Mas o que é fé, irmãos? O que é fé? Eu vou fazer aqui uma hipérbole com os irmãos, e eu vou colocar duas coisas para os irmãos escolher qual é a mais difícil. Você está num avião e o piloto fala no microfone: senhoras e senhores passageiros, nós estamos a 30 minutos do aeroporto mais próximo. Porém, nós temos 3 minutos de gasolina. Eu vou abrir a porta do avião e aquele que quiser pode pular.
Então, se eu fosse definir o que é fé, e você vai gravar comigo, porque eu vou perguntar de vez em quando, eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Isso é fé. Se você estivesse num edifício de 25 andares, todos os andares estivessem pegando fogo, e você olhasse pela sacada do seu apartamento, só tem a opção de colocar o pé e esperar Deus colocar o chão. Isso é fé. Fé é crer que o impossível vai acontecer. Fé é quando o médico chega e diz que você não tem mais jeito, que você vai morrer, que você está em metástase, mas você crê no Deus que pode curar, que pode salvar, que pode transformar. E o milagre pode acontecer. Isso é fé. Então, quando ele diz aqui, o justo viverá da fé, em outras tradições, o justo viverá pela fé. Viver pela fé não é se jogar dentro de uma rede esperando que Deus vai fazer um milagre, não vai acontecer. Porque ele vai continuar, ele vai dizer assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, vamos repetir isso aqui, nós da área 13, todos nós, porém, não somos daqueles que se retiram da perdição, mas nós somos daqueles que creem na conservação e a salvação da nossa alma. E só aqueles que creem, aplaude a Ele, glorifica a Ele, porque a palavra de Deus é verdadeira. Esses somos nós. O escritor, ele está falando de fé, e agora ele vai dedicar um capítulo inteiro para provar de maneira catedrática que a fé, quando bem aplicada, Deus dá testemunho daquele que tem fé. Glória a Deus. Eu tenho uma coisa que eu consumo muito, é água. Então o escritor vai gastar um capítulo inteiro, 40 versículos, para explicar sobre fé. E essa é uma oportunidade para nós aprendermos sobre a fé na palavra de Deus, na Bíblia. Eu gosto muito do culto de doutrina, porque a gente pode pregar, ministrar de maneira expositiva, né? Então ele vai dizer assim, ele vai falar da fé, a natureza da fé, o exemplo da fé, e ele vai mostrar e provar como é, o que a fé faz. Ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Firmamento, é o firme fundamento. Eu estava olhando nos originais hoje o que é fundamento. A palavra no original quer dizer algo que escora, algo que segura. Esse é o fundamento. Quando se faz um prédio, pode ser que o prédio inteiro caia, mas o fundamento permanece. Esse é o fundamento. E para nós, o nosso fundamento, a nossa fé, está fundamentada nele, Jesus de Nazaré, aquele que vive e que reina para sempre. Ele é o fundamento da nossa fé, ele é o alicerce da nossa fé. E ele continua dizendo, porque pela fé os antigos alcançaram testemunhos. Se os antigos alcançaram testemunho pela fé, alguns de nós aqui e muitos de nós vamos alcançar testemunhos maiores ainda em Jesus Cristo. Vocês farão coisas maiores. Então ele vai citar esses, ele vai dizer assim, pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Opa, no plural, mundos. O Senhor está dizendo que a Bíblia está afirmando que existe vários mundos. Eu pensei que era só esse mundo que nós vivíamos, mas a Bíblia está dizendo que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Tipo assim, Deus, haja lua, haja sol, haja isso, haja aquilo, e tudo foi acontecendo pela palavra. Então, quando ele diz que os mundos foram criados, nós temos uma outra palavra que confronta isso,
que é João, escrevendo no capítulo 5, versículo de número 19, da carta de 1 João, João vai dizer assim, que o mundo já é do maligno. Mas o mesmo João vai escrever em João capítulo de número, em João 3,16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como é isso? Deus ama o mundo que já é do maligno. Aí nós vamos entrar numa coisa chamada cosmovisão, eu não vou entrar nesse detalhe, mas é assim, o mundo da corrupção, o mundo da prostituição, o mundo das heresias, o mundo da pornografia, o mundo da feitiçaria, da macumbaria, o mundo da maldade que mata, que rouba, que faz o tráfico. Esse mundo é o mundo do maligno. Mas o mundo que Deus ama são esse povo que está aqui, o povo da área 13, o povo das Assembleias de Deus que busca a sua presença. Esse mundo Deus ama, ainda que sejamos pecadores. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele continua dizendo, pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício do que Caim. Por que Abel ofereceu o maior sacrifício do que Caim? A gente fica pensando que talvez Abel pegou algo precioso e levou, e Caim pegou algo que lhe prestava e levou. Os dois pegaram algo bom, mas Caim não tinha propósito, Caim não tinha fé. É a mesma coisa que se tiver um milionário dentro da igreja, que dá um dízimo alto, que paga alto, se ele não tiver fé, é como imundícia diante do Senhor. Por isso que Jesus olhou e ele viu uma viúva levando uma moedinha, porque ela tinha propósito no seu coração. Então Abel, ele leva diante do Senhor com fé. Ele sabe que Deus não precisa, ele sabe que Deus é dono do ouro e da prata, mas ele leva com fé diante de Deus que aquela semente que ele está plantando vai brotar, vai crescer, e aqui Deus testemunha dele, que até depois de morto, ainda fala. É assim quando você ajuda na obra, é assim quando você obedece o dirigente, quando você obedece o pastor, aquilo que você faz por fé para o Senhor ecoa pela eternidade. Versículo de número 5 diz assim: pela fé Enoque foi transladado e não viu a morte, não foi mais visto. Antes da sua transladação, testemunharam de que ele agradou a Deus. A fé agrada a Deus. Aleluia. Ora, sem fé, versículo 6, é lindo isso aqui, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, veja, igreja, é necessário que aquele que busca a Deus tenha fé que Ele existe. Não adianta nos arrumarmos todo domingo, virmos para a igreja, se for só uma liturgia, não adianta. É preciso ter propósito, é preciso ter amor, é preciso ter fé, é preciso ter o coração na obra. É preciso crer que você veio para cá para agradar, não o pastor, não o dirigente, não o irmão, não a irmã, mas você veio para cá porque você tem fé que a tua oração vai ser ouvida nos céus. Então ele vai dizer, aqui pela fé, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que o busca, creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardão? O que é galardão? Estou com 53 anos, eu entro na igreja, eu vejo o pregador dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu botei mais uma pedrinha na minha coroa. Isso é simbólico. Porque imagina passar a eternidade, e se você fizer muita obra para Deus, e Deus te der um monte de pedra, você vai estar na eternidade carregando pedra a vida toda, irmão. Eu não vou para o céu carregar pedra, eu vou para lá, andar em ruas, que a Bíblia diz que são de ouro e de cristal. Aquilo que os
Deus vai te dar galardão. Eu vou fazer uma outra comparação. Eu estava andando com aquela minha filha na pandemia e tinha um circo do Marcos Frota. E aí ela, pai, vamos entrar. Paramos lá. E era Natal. E aí, eu estou falando isso para você entender o que é galardão. E aí, eu olhei o circo redondinho, pastor. Eu cheguei na porta, quanto é? 10, 20, 40, 60 e 200 reais o ingresso. Falei, loucura isso. Um circo redondo. Olha o que eu estou falando aqui da Nova Jerusalém. O circo é redondo, a Nova Jerusalém é um cubo. E eu entro no circo, eu falei, eu vou pagar só 10, eu vou assistir a mesma coisa que eles. Nós vamos estar tudo no mesmo bar. A gente diz assim, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção para salvar. Mas Deus tem os seus escolhidos. Quando nós falamos para Jesus, nós vemos Jesus escolhendo 70, depois ele escolhe 12, de 12 ele escolhe 3, de 3 ele tinha um que ele recortou. Colocava o seu coração ali. E é João, Deus tem os seus. Todo aquele filho que agrada mais o pai ama todos, salva todos. Mas tem aquele que ele faz um cafuné. E então, eu entro no circo, pago 10 para mim, 10 para ela. Falei, nós vamos entrar. O pessoal estava na fila do 100, do 200, vamos entrar. No 10. Nós sentamos lá atrás, irmão. Começou um espetáculo, a cantada de Natal era lindo. Só vimos o pé. Se você for um crente, que você só faz o básico, quando você chegar lá, você está salvo, mas você vai olhar para Pedro, você vai olhar para Paulo, que deu a vida pela obra, e se Deus é justo, ele vai galardoar aqueles que mais fizeram. Mas o homem que estava na cruz do lado de Jesus, ele disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Você que Jesus eu estou salvo, mas Deus, se ele é justo, ele não vai dar para mim o que ele deu para Paulo. Porque o apóstolo Paulo disse que ele subiu aos céus, ele viu coisas inefáveis. E o coração não chegou ao coração do homem, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Algo extraordinário que Deus tem preparado para nós. Então você que passa a noite orando, você que busca, você que obedece o dirigente, você que obedece o pastor, você que está em todas, você que não falta culto, você que não deixa a obra perecer, Deus tem um galardão diferente para você. Quando eu olho para a carta de Paulo a Timóteo, e Paulo está dizendo assim, já teve a minha primeira audiência, e não apareceu nenhum advogado para me defender, mas eu sei em que, quando eu leio isso eu choro, olha, porque se Paulo não tivesse sido preso, talvez não teríamos essas cartas lindas, e Paulo está lá dentro da cadeia, escrevendo, pregando, dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, e ele está guardando a coroa da salvação. Você que ora, você que busca, você que não se importa, Deus está vendo, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, ele tudo vê. Aleluia! Não te preocupa, está acontecendo isso e isso, irmão, não é da minha conta, vai para a casa do Senhor e adora e louva. Galardão é isso, irmão. Você paga o preço. Você quer andar na primeira classe? Você paga mais. É verdade. Se Deus é justo, Deus não pode dar para mim o que Paulo fez, o que Pedro fez. Se você for olhar a história dos 12 discípulos, nenhum deles teve morte. Só o que morreu de velhice foi jogado dentro de um camburão de óleo fervido. Por que eles queriam morrer? Por que eles descobriram que eles iam até o fim e não iam mais negar? Porque eles sabiam que lá em cima tem algo. Que os olhos ainda não viram, que o coração ainda não sentiu algo tremendo e maravilhoso. Então, irmãos, a gente só alcança isso pela fé. E pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa,
para o Noé, irmãos. O Noé, pela fé, ele condenou o mundo. Está escrito aí. Noé, sabe, irmãos, construir uma arca na beira do Rio Negro, que tem um rio, um barco imenso, é fácil. Construir lá no Rio de Janeiro, no estaleiro, é fácil. Mas no deserto, aonde não havia chuva, aonde não havia água, porque quando lemos na Bíblia, Jacó tem muitas brigas por causa de poços de água. Jacó, a sua vida toda cavando poço, atrás de água, atrás de água, atrás de água. E de repente vem um maluco e começa a construir uma arca, porque Deus mandou. Quando o pastor mandar, quando o líder da célula mandar, quando o dirigente mandar, não questiona, porque Deus já falou com eles. Porque Deus já disse, mas eu queria desse jeito, eu queria daquele jeito. Meu irmão somente obedece. Na palavra de Deus é assim. Quando a gente, se eu lhe perguntar, você está sentindo a presença de Deus? Você pode dizer, eu estou sentindo uma arrepio. Eu não preciso sentir, eu só preciso crer aqui no Brasil. Então, quando o pastor coloca algo, o dirigente coloca algo, aí a gente fica, isso não vai dar certo. Isso vai ser assado. Irmãos, só precisamos obedecer. Só precisamos fazer o que fez Abraão, o que fez Noé. Noé construiu a arca no deserto com 400 anos. Ele passou 100 anos construindo. Um dia a Bíblia diz que Deus abriu as janelas do céu, abriu as grandes fontes das águas e ele foi salvo. Ele e a sua família. Lá na sua casa, você não é da sua casa, da sua família. Você é o pastor de um pequeno rebanho na sua casa. Sabe, irmãos, quando uma criança estava vendo as estatísticas, tinha preparado essa mensagem para pregar no dia do culto da família e esqueci tudo naquele dia. Quando uma criança vai para a escola dominical, uma criança de 5 anos, 6 anos, a irmã vizinha leva para a escola bíblica, ele vai para a igreja, lá na igreja tem um rapazinho, que eu acho que ele até síndrome de Down, não falta culpa aquele rapaz. Quando uma criança vai para a igreja, as estatísticas dizem que ele tem uma chance de 3 a 7% de ganhar toda a sua família para Jesus. Uma criança. Quando a mulher, a esposa, a sacerdotisa da casa, ela vai para a igreja e ela começa a buscar o Senhor, essas chances aumentam para 17% de ganhar toda a família. Mas quando o sacerdote pega na mão da esposa e vai para a igreja, essas chances aumentam para 87%, irmão. Porque o sacerdote, irmão, a gente não pode dizer para os nossos filhos, faça o que eu faço, mas não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eles vão fazer aquilo que eles veem a gente fazer. Então, se nós temos fé que nós vamos ganhar toda a nossa família, assim a Bíblia diz que assim como pensa a tua alma, assim é. Irmãos, pela fé, em 2008, eu me caso com a Shirlene no dia 23 de setembro, dia 23 de setembro de 2008, e vamos morar alugado. Eu sou barbeiro, eu trabalho lá no Salão Tropical, ao lado da igreja de São Sebastião, já estou fazendo a propaganda. E aí, irmãos, eu tinha um salão, e eu fui numa cruzada lá do pastor Eduardo, que é do Inefável, e um jovem, estava pregando um culto de jovem, uma jovem lá na porta, ela pegou na minha cabeça na hora da oração e falou, Deus vai te tirar do lugar que você está e vai levar você para outro lugar e vai mudar a tua história. E aconteceu um rebuliço, eu perdi meu salão, a sociedade desfez e tudo, eu fui trabalhar no Salão Tropical. Eu tive fé que ia acontecer aquilo que aquela profeta me disse. Eu não sei quem é ela, eu nunca vi. Eu só fui aquela vez naquela igreja. Eu estava de olho fechado quando ela profetizou na minha vida, mas eu criei. E eu estava lá, morando alugado com a minha esposa, pagávamos aluguel, era terrível morar alugado, irmãos, vamos junto com a gente. Um dia sentou um careca na minha cadeira, e eu fui cortar o cabelo do careca, só de lado. E aí ele falou assim, e a gente falando de aluguel, ele falou, tu mora alugado? Eu disse, moro. Tu não quer ganhar uma casa?
Irmãos, eu já tinha ouvido isso quando eu tinha 19 anos, que eu trabalhava perto ali no Salão Montreal, em frente da Praça do Congresso, e lá na esquina era Xan, perto da Xan, lá na frente do Rio Negro. E vi uma mulher toda semana fazer escova comigo, uma mulher chique, toda semana, uma vez ela disse: olha, meu marido era prefeito aqui dessa cidade, e meu marido era José Fernandes, e ele é superintendente da Xan, me dá teus documentos, e eu vou trazer a chave da casa para ti. Meu Deus! 1890. Eu falei: onde é a casa? Ela disse: na Cidade Nova. Eu falei: que mora na Cidade Nova? Ele começou inconsequente com 19 anos, 20 anos. Ele me morar na Cidade Nova. Eu ia para o Vival, eu achava longe. Naquela época, o ônibus passava pela Avenida Max Teixeira e as Canaranas batia no ônibus. Era tão longe. Eu fui no mutirão ver aquelas casinhas sendo levantadas. Eu disse: nunca vou querer. Não quis. Dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. O mesmo raio não cai, mas outro raio cai. E eu descobri que no Amazonas é o lugar que mais cai raio no mundo. O Amazonas e os Estados Unidos. Irmãos, eu fiquei pensando, perdi a chance de ter a minha casa. Eu achava que eu ia ter uma casa do São Jorge, do São Raimundo, do Educantes, era o meu sonho, é esse. Irmãos, e quando eu estou lá, cortando o cabelo do careca, ele fala: tu vai cortar, tu mora no lugar que se mora, quer ganhar uma casa? Eu disse: meu Deus, o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Caiu de novo. Aí, 20 anos depois, ouvi a mesma coisa, na cadeira, mesma cadeira. Eu disse: eu quero. Ele meteu a mão no bolso, me deu um cartão Gideon Murilo, era secretário de... meu amigo hoje assim sabe, nos tornamos assim. E deu o cartão, eu fui, ganhamos a nossa casa pela fé, irmãos. Eu acreditei naquilo que aquela mulher falou. Quando fomos morar na casa, chegamos lá, isso é fé. Quando chegamos lá, irmãos, era um lamaçal, o terreno, tudo era um embrião. Nos mudamos. Aí não faltava-nos nenhum culto de criança, de jovem, de nada. Morando no Tarumã, pegávamos duas moto-lotação, descíamos lá na principal, pegávamos uma come-lotação, descíamos na compensa, pegávamos o 126, chegávamos na igreja, a porta da igreja, as coisas já estavam fechando. Mas nós íamos. E aí víamos para o terminal. No terminal pegávamos um ônibus 106, né? 306, que rodava tudo. Naquela época chegávamos em casa às vezes meia-noite com as crianças vomitando e tudo, mas não faltava no escuro. Uma noite ia saindo. Aí vem o irmão: irmãos, queria muito pegar daqui, mas tem que ter curto, então vou finalizar com esse testemunho. Eu estava descendo a porta, saindo. Aí o irmão Paulo pegou na minha cabeça: claro que eu estou dizendo que vai tirar o carro. E agora eu sou barbeiro, eu não tenho olerite, eu não tenho escola, eu não tenho nem rede. E aí Deus ia levar para casa, eu já tenho casa. Um homem cachaceiro, que eu vou contar, eu contei na igreja do pastor aqui, eu vou contar esse testemunho. Um homem cachaceiro que dormiu no esgoto. E agora Deus dá uma família, uma esposa linda. Minha esposa é uma das mulheres mais lindas que Deus já fez. E agora Deus me deu a casa, e esse varão está dizendo que Deus vai me dar o carro. Irmão, agarrei com um acidente. Saí. Belo dia, irmãos. Estourou o cano de água lá de casa. Eu fiquei para consertar. Estou falando de fé. E aí, eu fiquei com ela em casa, estava consertando o cano, o celular tocou. Ela disse: esposa, é para ti. Eu atendi, um homem disse para mim: você é o Kid? Eu disse: sou. Falou: eu estou na Vila Marconi e eu vim comprar um carro para você. Eu falei: pronto, eu sou o Chico Anísio. Desliguei. Ligou de novo. Aí eu disse: esposa, tem um homem aqui dizendo que vai comprar um carro para nós. Aí eu queria um Fusca para a gente ir para lá, né? Naquele lamaçal. Aí ele disse: eu estou aqui, eu vou comprar 5 carros, só falta escolher o seu. Eu disse: mas meu Deus, eu não tenho olerite, se eu morrer, o carro está no nome da minha empresa, eu fico, se eu não pagar, eu tomo. Mas quem é o senhor? Ele disse: não importa, homem, que carro o senhor quer? Irmãos, a minha fé foi muito pequena, eu estou com a mais barata que ele. É o Uno Midway. Ele disse: eu quero esse. A esposa disse: já que tu escolheu o pior, mais barato, eu já escolhi a mesma cor. Aí ela disse: eu quero um carro prata, com área de liga leve, com vidro elétrico, com aquela cor.
saí dirigindo o carro, empacotadinho, com seguro, com tudo. E o homem estava sentado lá. Eu falei, por que o senhor está fazendo isso? Ele disse, porque um dia eu acreditei, eu tive fé. E alguém comprou um caminhão para mim, de 150 mil. Eu fui todo obrigado. E eu fui na sua igreja, eu vendo o dirigente da sua igreja, que ele tem um mercadinho, e ele falou que você é o diácono que não falta culto, certo da orelha furada. E eu vou comprar de ti. Aí eu conheci, assinei, nunca devemos uma parcela. Esse carro ficou 10 anos conosco, no começo desse ano. Coloquei no Face, por quê? Porque apareceu outro louco lá em casa e comprou para nós aquele Argo zerado que está lá fora. Ajudamos na pandemia. Quando todo mundo estava parado, nós estávamos trabalhando na obra. Eu puxava a cortina da igreja, botava no grupo. Se vocês quiserem vir adorar, irmãos, eu estou aqui. Ministério de louvor não vinha, comprei uma caixa, que eu sabia operar, cantava, botava no meu celular, não dava 30, 40 pessoas. O meu pastor da área falou, você sustentou a minha casa na pandemia, quando as igrejas estavam fechadas. Eu fechava a cortina, os irmãos vinham, eu pregava. O que aconteceu? Estou cuidando desse casal. Ele falou, pastor, eu vi que o seu carro está velho já. Eu disse, não, ele me dá trabalho. Eu e a esposa, só eu que pego. Aí ele disse, eu tenho 100 mil reais guardado. Se eu quiser comprar um carro do senhor, não. Aí eu disse, não deixa a esposa ouvir, para ouvir. Aí nós fomos na Via Marconi. Aí eu fui direto no Rob Móvel, que foi barato, 48 mil. Aí ela olhou o ar assim, falou, aí ele falou, esse coisa de tremenda, ele fala, você liga, o carro fala com você, mas aumenta mais 10 mil reais. Não, esse eu quero. A irmão saindo de lá dirigindo o carro zero. Aí veio a pandemia, só com uma tromba, ela estava com 14 anos tomando remédio, 13 anos. Veio pedra na visita, foi fazer o exame da colégio. E a gente não estava mais nos nossos planos, né? Aí, irmãos, eu digo, agora não dá para a gente ficar com 2 carros, né? Pagando e andando com esse outro. Botei no Face o carro do tá do mesmo jeito, irmão, bonitinho. O dito homem que tirou, ele viu no Face, ele quis não vender esse carro, vem aqui, cara. Aí eu fui lá. Eu queria vender por uns 8 mil. Aí ele chegou lá e falou, vou me dar 20 mil nesse carro. 2 mil é para pagar tudo que ele tiver. Deu 20 mil no carro, irmão. Está aqui, ó. Ele arrumou agora, ele me ligou. Vem tirar uma foto, eu botei banco de couro mesmo. É o ano 2012, 2013. Irmãos, fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão. Quando o pastor, quando você é lá na sua célula, você é o pastor da célula. Você que congrega lá na célula, obedece da célula. Lá eu fui líder do diácono, eu fui porteiro. O líder do diácono, como os outros diáconos, o líder falar, os outros diáconos obedecem, irmão. Ninguém nunca pecou por obedecer. À medida que você obedece, no reino espiritual você fica famoso. Os camaradas que eles faziam coisas erradas, eles tentaram expulsar demônio. E eles queriam expulsar demônio pela fama de Paulo. E os demônios disseram para ele, eu conheço o Deus de Paulo, conheço a Paulo, mas eu não conheço vocês. Vocês querem ser conhecidos no reino espiritual. Obedeçam os vossos líderes. Se o pastor disser para mim, você vai varrer. Irmãos, eu fui porteiro, eu fui líder de sala, eu fui superintendente, eu fui... Agora, o pastor 5 vezes mandou a coisa para mim ser pastor. Eu disse, cara, eu não quero... Tudo que eu faço, eu não preciso do PR para fazer tudo que eu já faço. Aí ele chamou minha esposa, agora ultimamente, para me poder aceitar. Falou, meu filho, vai ter coisas que se você não tiver o PR, você não vai poder fazer. Eu quero te indicar para você ser pastor da área, mas eu não posso porque tu não tem PR. Tu entende isso? Aí eu falei, é por isso que você quer. Aí eu fui fazer, mas irmãos, não precisa da credencial. Não precisa da credencial no reino espiritual. O teu nome está no livro da vida. O que Deus fez pela fé,
convite, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Vem aqui na frente que eu quero orar por ti. Você que está afastado, desviado não porque desviado é o diabo. Você que está afastado, você que está distante, você que quer fazer um concerto nessa noite, sai do teu lugar e vem até aqui que eu quero orar por ti. Tem alguém que quer fazer um concerto nessa noite? Você que quer se reconciliar? Não tem, irmãos, todos já são crentes. Amém. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Guide, eu acredito que o Espírito, quando ele move uma pessoa no mesmo sentimento, ele não move só uma pessoa, ele move pessoas. Pessoas. Porque o mesmo Espírito que agiu na vida do Pastor Guide, ele age nas nossas vidas com a mesma proporção, com a mesma intensidade. Como ele falou, ele tem muitos testemunhos, nós poderíamos contar muitos aqui também. Inclusive esse tempo. Se você avaliar esse tempo, tem mais de 300 mil reais aqui. E esse tempo, irmãos, nós começamos só por fé. Só por fé. Eu vejo aqui, nós temos testemunhos semelhantes, porque também Deus nos deu casa, Deus nos deu um carro, Deus nos deu. Mas uma coisa eu quero frisar daqui do Pastor Guide, que eu concordo com tudo que ele falou, mas algo eu quero frisar. Eu sempre disse nessa igreja que o obreiro, ele é obreiro antes de uma patente. Ele não é obreiro por conta de patente. Nunca uma patente fez um obreiro. Eu não creio assim. Eu creio que o servo, que para mim é a maior patente, servir ao Senhor, independente de condição social, cor de pele, raça, inteligência, cultura, servir ao Senhor com amor. Isso é o diferencial do reino dos céus. Então assim eu ministro nessa igreja, porque eu concordo que quanto mais você ama as coisas de Deus, mais Ele libera as coisas para você. E eu digo, irmãos, como ele, nós poderíamos contar, a começar por esse aniversário, só para você entender o aniversário. O aniversário, irmãos, eu disse para o Senhor, Senhor, se tu me deres 5 mil reais, eu faço tal dia. Na mesma semana, o Senhor me deu 5 mil reais. Porém, senti no meu coração de mudar. E eu disse, Senhor, eu preciso de 2 mil reais. Irmãos, alguém me liga e diz, Vanusa, eu estou lhe mandando 2 mil reais. Eu precisei, irmãos, de 150 reais. Eu saí da minha casa, isso foi esta semana. Eu saí da minha casa, vim para a igreja, cheguei na igreja sem dinheiro. O irmão me parou e disse, está aqui para a festa. Eu peguei as pré-adolescentes, vamos atrás da camisa. Chegamos na loja, eu disse, eu quero 4 camisas, só tinha 2, eu disse, procure mais 2. Eu quero 4. Ela ligou para as lojas, encontrou 4. Quanto que deu? Diga para mim, quanto que deu? Quanto que deu? 150. Glória a Deus. O que Deus está me dizendo, e é o que eu digo nessa igreja, que eu tenho testemunhas. O Senhor disse para mim, eu te dou conforme a necessidade. Se tu precisar de 10 reais, eu te dou 10 reais. Mas se tu precisar de 10 mil, eu te dou 10 mil. Se tu precisar de 100, eu te dou 100. Se precisar de 1 milhão para construir obras, eu te dou 1 milhão. O Deus que nós servimos, irmãos, que nós servimos, não que somos servidos. O Deus que nós servimos. Servir ao Senhor. Eu, antes dessa ministração, eu quero apresentar a minha liderança. Eu faço questão de apresentar. Nós vamos já cantar um louvor tremendo, mas eu quero apresentar. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Eu quero chamar aqui toda a minha liderança.
liderança. Venham aqui, meus irmãos, todos os obreiros. Todos, eu quero apresentar todos os obreiros. Todos os obreiros. Esses homens, essas mulheres, todas as mulheres, esses servos auxiliares. Pense numa liderança obediente. Pense numa liderança submissa. Pense em obreiros servos. Pense, irmãos, numa igreja pronta. Cadê o mandar? Para servir. Pense, irmãos, em pessoas que você não tem que obrigar. Não. É ele, irmão, nossa, o que a senhora precisar, essa é a fala. O que a senhora precisar, nós estamos disponíveis. E eu digo para ele, para mim, é um privilégio, é uma honra dada pelo meu Senhor, trabalhar com homens tão nobres, com mulheres tão abençoadas, com jovens tão dedicados no reino de Deus. Essa é a liderança. Tudo que você está vendo aqui é feito pelas mãos deles. Tudo dentro dessa igreja, tudo que você está vendo aqui, do teto ao chão, é feito por eles. Nessa noite, eu quero honrar o Senhor e a eles. Uma salva de palmas ao meu Senhor. Por eles, uma liderança tão abençoada, tão difícil. E eu creio nessas palavras. E o Senhor abençoará grandemente todos nós que estamos aqui nessa noite. Muito obrigada, meus irmãos. E nós vamos cantar esse louvor profético. Muito obrigada, obreiros. Eu quero ministrar esse louvor na sua vida. Eu não sei se você conhece a letra desse louvor, mas eu quero fazer desse louvor um hino nacional para esta igreja. Aleluia. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. E tudo isso há de se quebrar. Declaro liberdade.
Deus tem para a sua igreja. Amém? E nós tomaremos
em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos, irmãos. Nosso Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque tu agindo não há limites para ti. Quando tu decides, nada pode impedir, Senhor Deus amado, o teu agir. Querido Pai, nessa noite, nesta palavra de esperança e fé, Deus querido, manifesta o teu poder na vida da tua igreja, para que isso veja lá fora, querido Deus amado, essa manifestação de poder, e que de longe se ouça falar que tu tem feito no meio do teu povo, que nunca mais haja portas, Senhor, de emprego fechadas, que todas as portas de emprego sejam abertas, nunca mais haja desempregado no meio do teu povo, Senhor, meu Deus. Abençoa cada microempresário e os futuros microempresários. Abençoa a tua igreja com paz, com toda sorte de bênção, com avivamento, com batismo do Espírito Santo, Senhor, para aqueles que ainda não receberam essa dádiva. Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, meu Deus. Leva, Senhor, a tua paz, querido Deus, com os teus anjos ao seu redor. Se tu voltares hoje, se teu filho voltar hoje, leva-nos contigo. Se não voltar, Senhor, olha para aqueles que ainda estamos orando, que Deus nos alcance. A Senhora ajuda de mim em nome de Jesus Cristo, amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do doce e do amado Espírito Santo seja com o seu povo não somente hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz: amém. Para a gente estabelecer. Amém. Tire uma foto, está bonita a